O que a gente vai falar agora é sobre loops, tá? Para eu mostrar o loops, eu só vou mostrar aqui no mundo do CES o CSS gerado, tá? Não vou me preocupar em demonstrar lá no HTML nem nada do tipo, tá? Como a gente vinha fazendo antes. Por quê? Porque agora eu vou mostrar mais algumas ferramentas que estão faltando para na próxima sessão a gente já partir para um projeto um pouco mais prático, tá bom? Então, o que eu vou mostrar agora são loops, tá? Bom, assim como no JavaScript, loops no mundo do CES serve para executar uma determinada ação, né? No caso, escrever uma saída lá no CSS de maneira repetida. Então, eu posso falar para ele escrever determinada regra, por exemplo, de 1 até 10 vezes, tá? E por aí vai, tá bom? Muito parecido com o JavaScript. Então, a sintaxe aqui no CES é a seguinte: arroba. Eu tenho alguns tipos de loops, tá? Eu vou mostrar primeiro o loop for, tá bom? Então, arroba for. E qual que é a ideia? Eu preciso ter uma variável, ok? Essa variável, ela vai iniciar em algum valor, então eu vou colocar aqui from 1, ok? Desse jeito. E aqui, throw, por exemplo, 10, ok? Então, eu vou executar uma determinada ação de 1 até 10 vezes, tá? Vamos criar uma variável aqui em cima. Base color, por exemplo, tá? Base color. E esta variável vai ser, por exemplo, 036, tá? Desse jeito. Ok, então eu vou repetir uma ação 10 vezes. Então eu vou escrever uma regra 10 vezes. Então olha só, se eu escrever aqui, por exemplo, li, vou fazer da seguinte forma, eu vou tirar esse ponto daqui, tá? Muito bom. Então, digamos que eu queira mais ou menos, ou melhor, fazer um z-index, tá? Z-index, desse jeito. E aqui eu vou colocar o número 1, assim. Se eu salvar esse cara, olha só, já tenho ali 10 vezes a mesma regra, né, sendo repetida, li, z-index 1 e por aí vai, tá bom? Mas eu posso, por exemplo, utilizar esse cara daqui, ó, tá? Isso aqui, ó. Usar o próprio z-index, que é a variável i, para escrever esses caras aqui, ok? Então, se eu fizer isso, repara aqui, ó. 1, 2, 3 e por aí vai, até o 10, tá? Até o 10 ali. Muito bom. Só que não está fazendo muito sentido, né? Por quê? Porque eu tenho 10 regras de CSS, uma sobrescrevendo a outra. LI, 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 tudo a mesma regra, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o valor daqui dessa variável i na estrutura aqui, né, no meu seletor CSS, tá? Então você poderia pensar em fazer algo desse tipo. Por exemplo, eu salvar e testar, ele vai dar um erro provavelmente. Olha só, ele até gerou ali, deu um errinho ali, ficou meio azul, não sei muito bem porquê, mas de qualquer das formas, esse caractere ele não é permitido, né, no CSS, tá bom? Então eu não consigo fazer isso aqui. Ou seja, se eu utilizar esta variável i dentro de uma propriedade do CSS, eu simplesmente escrevo a variável, tá? Mas se eu precisar escrever o valor desta variável fora, eu preciso pedir uma interpolação, tá bom? E aí a sintaxe é um pouquinho diferente. Então, olha só, vou apagar isso aqui. Hashtag, abre e fecha as chaves, tá? Abre e fecha as chaves. E aqui sim eu vou colocar LI. Se eu salvar e testar, tá lá. LI1, LI2, só que aí no caso LI1 e 2 eu preciso de uma classe, né? Então LI1, 2 e por aí vai, tá bom? Poderia fazer alguma conta matemática aqui, por exemplo, vezes 10, tá? 10, 20, 30 e por aí vai, tá bom? Ou eu poderia também utilizar uma função para trabalhar com esta variável aqui, tá? Com a variável cor. Então, por exemplo, eu vou tirar isso aqui, ou melhor, vou até comentar para ficar de referência para os nossos estudos. Aqui. E agora sim eu vou colocar um background. Vou colocar só o background para a gente ganhar espaço, tá? E vou colocar, por exemplo, olha só, darken, sei lá, tá? Desse jeito. E aí eu tenho aqui as cores, né? Deixa eu diminuir um pouquinho essa janela. Aqui. Olha só. Eu tenho a cor. Aqui eu vou colocar base color. Ele já até colocou ali. E qual é o porcento, né? Qual a porcentagem de escurecimento. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 5% multiplicado por i, desse jeito.
Se eu salvar e testar, então tá lá, LI1 tem uma cor, LI2 tem outra e por aí vai, tá bom? Olha só que a partir do 4 já ficou tudo black, né? Então deixa eu mudar um pouquinho isso aqui para lighting, desse jeito. Vamos ver. Agora sim, olha só. Ele tá na verdade ele tá clareando essa cor, né? De acordo com os valores das porcentagens ali, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai ver um outro tipo de loop, que é o loop while, tá? Mas no próximo vídeo eu conto mais um pouquinho. Um abraço, até lá.